Nesta aula, vamos corrigir os exercícios propostos na aula anterior. Problema 10. Uma nova agência bancária deverá ter o piso com a área de 315 metros quadrados. Deve ser um retângulo com 3 paredes de tijolos e uma frente de vidro decorativo. O vidro custa 1,8 vezes o preço da parede de tijolos por metro linear. Quais as dimensões do edifício que minimizarão o custo de material das paredes e da frente? 3 paredes da agência serão feitas de tijolos e a parede da frente será feita de vidro, conforme mostra a figura. Vamos denominar de x o comprimento e y a sua largura. Então, como a área da agência deve ser igual a 315 metros quadrados, podemos dizer que x vezes y é igual a 315. Chamaremos de P o custo por metro linear da parede de tijolos, cujo comprimento será igual a 2y mais x. Multiplicando o comprimento total da parede de tijolos pelo preço por metro linear, teremos o custo da construção das paredes desse tipo. Então, o custo da parede de tijolos vai ser P vezes o comprimento da parede, que é 2y mais x. Como o custo por metro linear da parede de vidro é 1,8 vezes o preço da parede de tijolos, e esta tem um comprimento igual a x, o custo total de construção da parede de vidro vai ser CV igual a 1,8P, o preço, vezes x, que é o comprimento. Então, o custo total será o C igual a CT mais CV, que dá P vezes 2y mais x, mais 1,8 vezes P vezes x. Como os dois termos da expressão têm P, podemos colocá-lo em evidência. Então, fica P vezes 2y mais x, mais 1,8x. Agrupando aí os termos de x, fica P vezes 2y mais 2,8x. Então, o custo depende de duas variáveis, x e y. Utilizando a expressão para a área, podemos expressar y em termos de x. Podemos dizer que o y é 315 sobre x. Substituindo este valor de y na expressão do custo, ele pode ser expresso como uma função apenas de uma variável x. Então, podemos dizer que C de x vai ser P vezes 2, no lugar do y, 315 sobre x, mais 2,8x. Multiplicando 2 vezes 315 dá 630. Então, fica P vezes 630 sobre x, mais 2,8x. Fica claro que o custo não está definido em x igual a zero, onde teríamos uma divisão por zero. Também não faz sentido no exercício que o comprimento da agência seja nulo. Para facilitar a derivação, vamos escrever a função custo na forma exponencial. Eu posso escrever como P vezes 630, e o x que está no denominador eu passo para cima, trocando o sinal do expoente. Então, vezes x elevado a menos 1, mais 2,8x. Queremos minimizar o custo e já sabemos que esses máximos e mínimos acontecem nos pontos onde a derivada é nula. Então, vamos calcular a derivada da função. C' de x vai ser P, que é um preço constante, vezes, aí 630 também é constante, a derivada é de x elevado a menos 1 vira um fator, eu vou subtrair 1 do expoente, x elevado a menos 2. E a derivada de 2,8x é 2,8. Como o primeiro termo vai ficar negativo, aí eu vou reescrever a expressão, colocando primeiro o segundo termo. Então, fica P vezes 2,8 menos 630, e esse x a menos 2 eu posso passar para baixo, tirando o sinal negativo, então fica x ao quadrado no denominador. Essa expressão mostra que a derivada também não está definida em x igual a zero, onde teremos a divisão por zero, que faz todo sentido, como já dissemos antes, a agência não pode ter um comprimento zero.
Agora vamos determinar os valores de x para os quais a derivada é nula. P vezes 2,8 menos 630 sobre x ao quadrado vai ser zero. Podemos dividir tudo por P, né? Eliminar esse P aí. Isso vai ser nulo quando os parênteses se anularem. Quando 2,8 menos 630 sobre x ao quadrado for igual a zero. Passando o termo negativo para a direita, 2,8 é igual a 630 sobre x ao quadrado. Agora eu posso trocar de lugar o x ao quadrado com 2,8. Então, x ao quadrado vai ser 630 sobre 2,8. Fazendo essa divisão aí, dá 225. Então, x ao quadrado é igual a 225. Extraindo a raiz quadrada dos dois lados, o x vai ser mais ou menos a raiz quadrada de 225, que é mais ou menos 15. Como o comprimento x não pode ser negativo, né? O comprimento não pode ser negativo, vamos apenas considerar a solução positiva x igual a 15 metros. Para ter certeza que este ponto crítico é um ponto de mínimo da função, vamos calcular a derivada segunda. Antes, vamos reescrever a expressão da derivada primeira para uma forma mais conveniente, né? Uma forma exponencial. Então, se o selinho de x é p vezes 2,8 menos 630 sobre x ao quadrado, a gente pode voltar para a forma exponencial como p vezes 2,8 menos 630, e o x ao quadrado do denominador vira x elevado a menos 2 em cima. Calculando a derivada, se duas linhas de x vai ser p, né, uma constante, a derivada de 2,8, que é uma constante, é zero, né? A derivada de menos 630x ao quadrado fica menos 630 vezes menos 2, que é o expoente, e subtrai 1 do expoente, x elevado a menos 3. Menos 630 vezes 2 dá 1.260, então fica p vezes 1.260, x elevado a menos 3, que na forma tradicional, né, de se escrever essas funções, fica 1.260 p sobre x elevado ao cubo. Como P, que é o preço, é positivo e o problema só faz sentido para valores de x positivo, a derivada segunda é sempre positiva e o gráfico da função é côncavo para cima e o ponto crítico representa o mínimo da função. Portanto, as dimensões da agência que minimizam o custo da construção é o comprimento x igual a 15 metros, e o comprimento y vai ser 315 dividido por 15, que dá 21 metros. Problema 11. Ao meio-dia, um barco A está a 50 milhas ao norte de um barco B, dirigindo-se para o sul a 16 milhas por hora. O barco B está indo para o oeste a 12 milhas por hora. Em que instante eles ficaram o mais próximo possível e qual é a distância mínima entre eles? O barco A está inicialmente na posição 50 milhas do barco B, localizado em um ponto que vamos considerar como a origem, e se desloca com a velocidade de 16 milhas por hora para o sul. Como ele se desloca apenas verticalmente, vamos denominar sua posição ao longo do tempo de y. Esta posição pode ser determinada pela equação y igual a 50, né, como ele está descendo, diminuindo o y, vai ficar menos 16 vezes o tempo. Então, o t aí representa o tempo em horas. O barco B está inicialmente na origem, né, do nosso sistema aí, e se desloca para o oeste com a velocidade de 12 milhas por hora. Como se desloca apenas horizontalmente, vamos denominar sua posição ao longo do tempo de x. Esta posição pode ser determinada pela equação x igual a menos 12t. Negativo porque está indo no sentido da esquerda, né? Vamos seguir a orientação do plano cartesiano. Depois de certo tempo, ambos os barcos terão se deslocado. O comprimento da linha que une os dois pontos que representam estes barcos, que chamaremos de L, é a distância entre eles que queremos minimizar.
Perceba que a origem e as posições dos barcos determinam um triângulo retângulo cujos catetos são as posições dos barcos, x e y, e a hipotenusa é a distância entre eles. Utilizando o teorema de Pitágoras, que diz que num triângulo retângulo o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos, podemos dizer que L ao quadrado vai ser igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Se substituirmos x e y pelas expressões que determinam essas posições em função do tempo, fica L ao quadrado vai ser, o x é menos 12t, então fica menos 12t ao quadrado, mais o y, que é 50, menos 16t elevado ao quadrado. Menos 12t ao quadrado dá 144t ao quadrado. E aí a gente tem um quadrado da diferença, que é o quadrado do primeiro termo, né? 50 ao quadrado dá 2.500, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, né? Menos 2 vezes 50 dá menos 100, vezes 16, t fica menos 1.600t. Mais o quadrado do segundo, o quadrado de 16 é 256, então fica 256t ao quadrado. A gente pode agrupar os termos semelhantes aí, ó, 144t ao quadrado mais 256t ao quadrado dá 400t ao quadrado menos 1.600t mais 2.500. Isso é o L ao quadrado. Se a gente extrair a raiz quadrada de ambos, o L de t agora, né, vai ser mais ou menos a raiz quadrada de toda essa expressão. Como L é a distância entre os barcos, só faz sentido quando seu valor é positivo. Então, para este problema, vamos considerar apenas a parte positiva. Outra preocupação aqui é que só existem raízes reais de números positivos, ou seja, essa expressão não faz sentido para valores de t em que a expressão dentro do radical é negativa. Então, vamos estudar os sinais da função dentro do radical. Suas raízes são 400t ao quadrado menos 1.600t mais 2.500 vai ser zero. A gente pode dividir tudo por 100 aí. Aí fica 4t ao quadrado menos 16t mais 25 é igual a zero. Utilizando a fórmula de Bhaskara, o delta vai ser b ao quadrado, que é menos 16 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 4, vezes o c, que é 25. Menos 16 ao quadrado dá 256. Menos 4 vezes 4 dá menos 16, vezes 25 dá menos 400. Se a gente fizer essa soma aí, ó, dá menos 144. Então, o delta é negativo, então essa função nunca se anula. Não existem raízes reais. Então, como se trata de uma função do segundo grau, e seu gráfico é uma parábola, e o termo quadrático é positivo, que significa que é uma parábola côncava para cima, ela só será possível, quer dizer, ela não toca o eixo horizontal. Então, a única maneira é que ela seja sempre acima do eixo horizontal. Isso significa que a expressão dentro do radical é sempre positiva e está definida para todo valor de t real. Quando a derivada se anular, teremos o máximo ou o mínimo da função. Escrevendo L na forma de exponencial, o L de t vai ser a expressão toda elevada a meio, né? Derivando essa expressão, L' de t vai ser, o meio vira um fator, eu vou subtrair um do expoente, então fica 400t ao quadrado, 1.600t mais 2.500 elevado a menos meio, e eu tenho que multiplicar pela derivada da expressão. A derivada de 400t ao quadrado dá 800t, a derivada de menos 1.600t dá menos 1.600, e a derivada de 2.500 é zero. Eu posso escrever essa expressão como meio de 800t menos 1.600, e esse expoente negativo menos meio aí, eu posso passar para baixo para tirar o sinal, e o meio significa raiz, então fica raiz quadrada de 400t ao quadrado menos 1.600t mais 2.500. Como já vimos que a expressão do denominador é sempre positiva e nunca se anula,
A derivada será nula quando o numerador se anular, quando 800t menos 1.600 for zero, passando menos 1.600 para o outro lado, 800t igual a 1.600, então o t vai ser 1.600 dividido por 800, que dá 2 horas. Para ter certeza que para este valor de t teremos o mínimo da função, vamos estudar os sinais da função em torno do ponto crítico. Como o que define o sinal da derivada é a expressão do numerador, e esta é uma função do primeiro grau, cujo termo de t é positivo, seu gráfico é uma reta crescente. Então a derivada é negativa para o intervalo 0 menor que t menor que 2. E positivo para o intervalo x maior do que 2. Então a função é decrescente no primeiro intervalo e crescente no segundo. Portanto, o ponto crítico representa um ponto mínimo da função. No instante do ponto crítico, a distância entre os barcos é L de 2, vai ser raiz quadrada de 400 vezes 2 ao quadrado, menos 1.600 vezes 2, mais 2.500. 2 ao quadrado é 4 vezes 400, dá 1.600. Menos 1.600 vezes 2 dá menos 3.200, mais 2.500. Fazendo essa soma aí dá 900, então é raiz quadrada de 900, que dá 30 metros. Concluímos que a distância mínima será alcançada 2 horas depois do início e que a distância entre os barcos será de 30 metros. Agora, tente resolver mais estes problemas.